excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV e em todos os aplicativos. Pela Alexa, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Nos aplicativos de rádios também, você encontra a Folha FM no aplicativo da Folha, pode baixar aí, tem sempre lá promoção, tem sempre o canal direto com a gente aqui também. São 7 horas e 7 minutos, muito bom dia,
Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações desta manhã de segunda-feira, dia 13 de outubro, ontem, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, do Brasil, né, celebrada aí pelos 4 cantos desta nação. E a gente começa o Folha no Ar de hoje com a previsão do tempo. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos a semana de... Tem virada de tempo de novo, inclusive tem até alerta do Instituto aqui, Nacional de Meteorologia, de tempo chuvoso para esta semana. Mas só para conferir aqui nas câmeras aqui, e agora havia amanhecido um sol espetacular. Você já viu o tempo lá fora, Beto? Tá chuvoso, tá nublado, né? Não, mas tinha um sol vermelhão de verão. Também, você acorda muito cedo, tem essas coisas, né? E era lá, umas 5 e pouca da manhã, tava aquela imagem bonita, né, de sempre. O tempo agora virou e o Instituto Nacional de Meteorologia traz aqui um alerta de chuva forte que deve começar, começou desde domingo e segue aí para hoje. A probabilidade de chuva hoje é até pequena, mas existe, 35% de probabilidade de chuva. Para amanhã, só para você ter ideia, 70% e na quarta 85% de probabilidade de chuva. Então, a máxima prevista para hoje é de 31, mínima de 22, agora faz 24 graus aqui no centro. Amanhã teremos também a terça-feira aí com chuva, 30 de máxima, 22 de mínima. Aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de sol só para sexta-feira. 7h09, é uma frente fria nova que entrou, inclusive já virou o tempo também em São Paulo. O programa de hoje vai conversar com a Bernadette Vasconcelos. Ela é professora, publicitária, ela é diretora da revista Visão Socioambiental e presidente do Instituto Visão Socioambiental. Vamos falar com ela sobre a 18ª Feira de Responsabilidade Socioambiental, que acontece na UENF, Bacia de Campos. Vamos falar sobre essa feira que já ganhou força, já com a sua tradição, chega na sua 18ª edição, falando aí de responsabilidade socioambiental, mais do que ambiental. Tem a parte social também. E a gente conversa também no programa de hoje sobre energia, desigualdades e justiça climática. Temas importantes, atuais, às vésperas aí da COP30 no Brasil. Todo evento essa coisa de... você vê como é que são as coisas, né? Não era para ser, pelo menos na minha opinião. Todo evento ambiental, como um evento internacional como a COP30, como é que gera polêmica, né? Como é que gera discussão, gera debate? Você vê que tem umas coisas também que eu não consigo entender bem, não me aprofundei no tema, no assunto, vi o Gabeira comentando e, cara, assim, como é que pode? Foi aberta uma avenida no centro de Belém, de não sei quantos quilômetros. Como é que... É um negócio bem complicado, né? Se é para cuidar do meio ambiente, como é que abre mais uma avenida? Enfim, são coisas que a gente precisa entender mais profundamente até para comentar. E por último, falo com a Bernadette sobre essas ações do Instituto Visão, né, socioambiental, aqui para Campos, para Macaé, para nossa região norte, região noroeste também, região dos lagos, enfim, onde ela consegue atuar aí. Bernadette, obrigado pela sua presença, agradecer ao Alexandre também, que está aqui com a gente, agradecer Dona Noêmia. Eu não conheço Dona Noêmia pessoalmente, você vê como é que é essa vida, né? Mas ela mandou pra gente aqui um monte de coisa, Beto. Como você tem alergia, não pode, é leite de coco, farinha de coco, tudo beneficiado por ela, aqui no 5º Distrito, né? Dona Noêmia é um expoente ali dessa luta dela contra
a devastação ali daquela região do Quinto Distrito, principalmente depois dessa coisa de desapropriação daquela retroárea ali para a construção do porto. E pepino, então você tem alergia a essas coisas? Tudo, não posso nem tomar nem respirar. Pode deixar, Dona, depois eu divido com ele aqui. Obrigado aí pelo carinho. O que, Bernadette? Ela pediu para dividir com o Beto. É que ele tem alergia a essas coisas. Ele tem alergia. Tá. Tudo. Se não tiver, passa a ter. Tô brincando. Obrigado pelo carinho, pelo mimo e pelo presente, o Noêmia. Bom, o Folha no Ar, então, deixa eu só trazer as manchetes aqui do Jornal Folha da Manhã, do portal folha1.com.br, e a gente começa essa conversa, Bernadette. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o laboratório Plínio Bacelar, sabe que são os resultados, né, mais rápidos e garantidos. E com a clínica vacina Plínio Bacelar, você pode contar para colocar o cartão de vacinação de toda a sua família em dia. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h14 em Campos. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, no impresso, a gente começa com o destaque principal: 2 presos por suspeita de estupro a menor e operação contra pedofilia. Em Quissamã, homem foi acusado de abusar de sobrinhas de 11 anos. Das sobrinhas, no plural, que absurdo. Já em São João da Barra, a Polícia Civil prendeu o suspeito de violentar a própria filha. É destaque aqui na capa do jornal, no impresso. PF deflagrou ação conjunta em 16 estados para combater o abuso sexual. Só um comentário rápido. Uma coisa assim, parece que é mas eles têm essa sensação de impunidade ou que nunca vão ser condenados ou presos e vão cometendo esses crimes absurdos ao ponto de cometer contra a própria filha, o que é repugnante, no mínimo, mas não fica impune, não. Em destaque aqui no jornal Folha da Manhã, a polícia pega acusado por assassinato de primo. Suposta traição levou aí a esse crime. Projeto para proibir o uso de capacete cria polêmica em Itaperuna. É que o vereador citou que em Campos, por exemplo, tem já esse projeto. Não tem, já tem essa lei. Não tem. Ele queria proibir o uso de capacete no centro de Itaperuna, alegando que os bandidos usam o capacete para cometer crimes, mas em Campos não existe essa lei. Pelo contrário, sem capacete você seguramente vai ser multado, ou pelo menos deveria ser multado. Vladimir Reis no Rio por Baixada e INF em 2026. As articulações aí do tabuleiro político. Aloysio Abreu Barbosa escreve a crônica Jorge e Aníbal em novo diálogo político na mesa de bar. Muito boa, está aqui a crônica na página 4. Ainda no jornal Folha da Manhã, destaque em capa: Campos mira na venda de bebidas adulteradas, intoxicação por metanol. Ainda não tem, graças a Deus, mas aqui em Campos já teve depósito sendo fechado, aí, dono preso por vender bebida com data de validade vencida, e muito vencida. Ainda na Folha, após Trump, Lula abre vantagem a 2026. Paes lidera a governador e Flávio a senador. São as últimas pesquisas aqui no jornal Folha da Manhã para você conferir. 7h17. Antes de abrir o papo aqui com a Bernadette, deixa eu só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br. Colisão entre carreta e moto
deixa um morto e um ferido em Campos. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, na Avenida Souza Mota, no Parque Fundão, em Campos, em Guarulhos. Tragédia, né, gente? Meu Deus do céu. Polícia prende suspeito de ter matado o jovem dentro de carro em Guarulhos. Arquiteto campista é responsável pelo trono de Nossa Senhora Aparecida pelo 3º ano. Almir José Neto assina o trono da padroeira do Brasil e ficou espetacular mais uma vez. Homem é baleado por bandidos encapuzados no Parque Novo Mundo. Está aqui no destaque ainda, Copa CJ Estúdios Saldanha de Beach Tênis, tem mais 4 categorias definidas. Bento e Breno, os bebês influencers de Campos, suspeito de estuprar 2 sobrinhas de 11 anos é preso. Já falamos, show de Tatal na expectativa para o próximo dia 18. E ainda aqui, especialista fala sobre o impacto do esporte na saúde mental das crianças. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. 7h19. Vou conversar com a jornalista, com a marqueteira também, né? A nossa Bernadette está aqui com a gente, Vasconcelos. Bernadette, bom dia, obrigado pela sua presença. Você é uma ativista aí, né, do socioambiental, que é, eu diria, mais profundo, eu acho que posso usar esse termo, com relação ao ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente, mas e o social? Como é que fica nesse processo todo? E como disse aqui minha referência em ambientalismo e uma referência também aqui na região e no Brasil, o Aristides Sofiati, cara, ele é historiador, professor também, como você, ele falou, é possível sim, e é preciso sim usar o ambiente sem degradar, sem destruir o meio ambiente. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-la aqui, Bernadette. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia a todos aí que estão assistindo, né, a Folha FM 98.3, um grande dia e uma grande semana pra gente. Me diga uma coisa, vai acontecer agora a 18ª Feira de Responsabilidade Socioambiental. Vamos falar sobre essa feira, vamos falar sobre tudo, mas eu queria entender, porque você é professora, você é do marketing, né? Mas aqui eu estava vendo como é que é essa coisa publicitária, né? Diretora da revista Visão Socioambiental, tudo a ver. Aí do nada vem lá o Instituto Visão Socioambiental. Antes da gente falar do Instituto, que a gente vai falar lá no final, eu quero falar como é que surgiu a sua ligação com esse ativismo, posso falar assim? No socioambiental, nesse campo do socioambiental. Então, isso é uma bandeira, né? Um idealismo, talvez, desde jovem, né? Que se concretizou quando eu conheci o Martinho Santa Fé, que é um jornalista aqui de Campos, né? Ele é nascido aqui. E aí ele, ativista também é participante aí da primeira ONG do estado do Rio, né? Junto com Aristides Sofiati, um grande amigo. E ele foi um grande professor nesse sentido, né? Porque era uma luta grande na época da ditadura, como ele contava, e eles tiveram aí perseguições e tudo mais por conta, e chamavam de protetor de passarinhos naquela época, né? E foi bem difícil. E quando a gente se conheceu, criamos a revista Visão Socioambiental, né? E da revista houve aquele interesse dentro da questão de Macaé de, vamos dizer assim, fazer mais, um pouco mais. Como? Um evento que sensibilizasse
um evento que pudesse tocar a consciência, né? Tanto é que nós temos aí o slogan da cultura da sustentabilidade, né? E aí sensibilizar para que fizessem mais do que estava sendo feito, né? Muitas empresas de fora, né, de outros países, e levando todos os recursos e fazendo essa sustentabilidade fora do Brasil. Então, a ideia era justamente botar esse recurso, né, no social, no entorno dessas empresas que estavam necessitando, né, de educação, de saúde, etc., né, saneamento, e, né, olhar esse lado aí e fazer mais. Então, a feira tinha a proposta de sensibilizar, criar debates onde pudesse chegar a um consenso, né, e também colocar essa questão do olhar para a sociedade local, né? Então, e a partir de então, nós fomos para a Agenda 21, né, lá em Macaé, tivemos uma participação atuante, né, depois para o Conselho de Meio Ambiente de Macaé também, e sempre olhando o que estava acontecendo na cidade e aquilo que o governo estava fazendo com os royalties que estavam recebendo, né? Então, o Martim foi bem atuante, ele inclusive, trabalhava no jornal Debate, né? Ele também criou, antes de ir para o Debate, ele tinha um jornal, né? Acho que é a Folha Macaense, e depois foi para o Debate. Então, nós criamos essa revista começou a surgir com essa finalidade também, mostrar os projetos, impulsionar os projetos das empresas, das universidades, dos movimentos sociais e ambientais, das ONGs, né? E aí, onde que a gente ia mostrar isso, né? Aí criamos a feira, né? Para que cada estande fosse um espaço onde cada um pudesse evidenciar o que estava fazendo, né? Então foi assim muito bom, sempre foi muito bom, né? E as pessoas que participavam falavam: é a feira do bem, porque ali encontravam-se pessoas que queriam fazer o melhor, né? E como eu já estava um pouco cansada dessa parte de publicidade, eu comecei a falar assim: bom, se eu sou boa publicitária, eu vou ajudar para poder dar publicidade a essas boas coisas, entendeu? Excelente, excelente. Quando a gente começa a ver que, às vezes, você pega um produto de uma empresa e você olha e fala: pô, esse produto não é bom, aí você vai fazer o marketing, dá certo, mas você vê que o consumidor final não está feliz, né? Então, você começa a ficar mais... Não é... A palavra é crítica mesmo, né? Começa a ficar mais crítica. O que eu estou passando para as pessoas? Né? Porque a gente tem que olhar além da matéria, né? Primeiro que tudo começa fora da matéria, né? Então, a partir daí, você começa a avaliar o que eu estou deixando, né? Qual é a contribuição que eu estou deixando o dia que eu partir? Porque a vida é rápida, né? É um sopro. É um sopro. Então, se a gente faz o dever de casa, a gente fica com uma consciência muito tranquila com relação a qualquer situação, né? Então, é isso. Então, a partir desse impulso, né, a gente juntos florescemos dentro dessa questão aí. E a feira já alcançou o 18º ano, né? Martim Santa Fé, te interrompendo, perdão. Martim Santa Fé, que você cita, eu estava olhando aqui o blog do Aloysio. Ele morreu aos 67 anos, em 5 de fevereiro de 2019. Ele foi... Justamente no Carnaval, onde ele amava o Carnaval. Né? Ele criou até um bloco, Boi Capeta, lá em Macaé. E o filho dele, o pai dele era o Erval Santa Fé.
né, do Automóvel Clube, né? Sim, sim. Dos caveiras que o pessoal, né? E ele escreveu no jornal na década de 80. Isso. Um convite aí do seu Aloysio, saudoso Aloysio. Ele foi editor-geral da Folha, na década de 80 também. Bom, aí surgiu então a feira. Me fala sobre a feira. Como é que é essa feira que você já começou a explicar aí? Ela vai acontecer agora de 14 a 16 de outubro. Isso. De amanhã, né? Começa amanhã. Ah, que legal. De amanhã. Às 14 horas é abertura, todos estão convidados, entrada franca. Como que é a feira em si, para quem está ouvindo o rádio, para quem está assistindo? Como é que você fala que tem a solenidade de abertura? Você falou que tem estandes. Me detalhe a feira aí, por favor. Então, nós vamos fazer esse ano na UENF, né, que é a Universidade Estadual Norte Fluminense, professor Darcy Ribeiro, mas no campus Macaé. Vai ser lá em Macaé, né? Isso. Ano que vem, a gente está até pensando, vendo a possibilidade de trazer para cá e fazermos aqui em Campos, na UENF Campus, né? Mas tudo isso depende, né, de uma série de questões. Então, vai ser das 14 às 20 horas, do dia 14 até o dia 16. Né? Nós vamos debater vários temas, né? Energias, desigualdade, justiça climática. Vamos falar aí bastante sobre transição energética, né? E vamos, a ideia é colocar a sociedade civil, né, diante do parlamento, porque no último dia vamos ter a presença, embora nós fizemos convite para vários deputados, né, mas aquele que realmente confirmou presença, né, foi o deputado Flávio Serafini, né? Ele vai estar no último dia, vai ser uma reunião da Frente Parlamentar por Justiça Climática. Então, os encaminhamentos, as angústias da sociedade civil podem ser encaminhadas, porque a ideia é criar um projeto de lei. Isso aí se transformar em algo palpável, né? Pelo menos uma sugestão, né, de projeto de lei contra, em Macaé, principalmente, a questão da poluição do ar. Né? Por quê? Porque nós sabemos aí, eu já vou entrar já no assunto, né? Nós sabemos que em Macaé estamos prestes a receber várias termoelétricas. E sabemos também o quanto essas termoelétricas vão agredir o nosso ambiente, né? Às vezes as pessoas falam em ambiente como se fosse algo distante, mas o ambiente está dentro da nossa vida, né? Tudo da terra, ar, água, né? Se a gente tem uma poluição no ar, logicamente, isso através das chuvas, né? A água será contaminada, a terra, subsequentemente, teremos também poluição nos nossos alimentos. Isso vai afetar a agricultura? Vai. Quem não está usando veneno vai ficar com o veneno, mesmo não usando, porque você vai ter aí, através, né, da poluição, uma série de consequências, né? Então, é uma coisa muito séria. Como o ar, a poluição no ar, ela né, não podemos ver, isso vai sendo colocado, e aí é um dos temas que será, além da questão da reciclagem, que é uma coisa importante. Só voltar aqui a Macaé na questão das termoelétricas. A última vez que nós estivemos com o prefeito Elbert, falou aqui nesse programa, eram 10, mas a ideia era ser mais, passar de 10. O Rio Macaé, não é? Sim. Desce ali de Sana, desce da Serra Nossa aqui. Que tem, acho que tem um encontro de rios, né? Tem 2 rios ali e tal, perto de Lumiar. Vai receber uma hidrelétrica também. Não sei se você está acompanhando esse processo, que não é pequeno. Está lá, o projeto está lá. Agora, uma PCH que parece já PCH, foi, não vai sair mais. Ah, não vai sair mais?
A última notícia era que não sairia. Agora, como existe toda uma parte jurídica aí, eu não estou atualizada com relação a isso. Claro, evidente. Mas eu sei que as últimas notícias era que não sairia, né? Porque, na verdade, o Rio Macaé já não tem água, né? Então, como abastecer uma cidade, né? E também as empresas, né? Porque, na verdade, primeiro os habitantes da cidade, a população, e depois as empresas, não é? Como fazer isso e ainda ter termoelétrica que vai precisar de água, né? Termoelétrica precisa de água. E aí, quando ela já retorna uma água com uma temperatura diferenciada e que também é uma agressão para a natureza. E o controle do volume de água, a partir de... que assim, falando leigamente, mas até quando eu consigo entender, acompanhando aqui os nossos professores da UENF, assim, o controle do volume de água do Paraíba, por exemplo. Hoje a gente recebe aqui 30% do volume de água total que recebia antes de 1950, quando houve a construção da barragem Santa Cecília. Então você fala assim, esse controle lá, quando está cheio demais, eles liberam muita água. Para aqui, liberam para o Rio. Quando está vazio, eles travam. Só que quando está cheio lá para eles, está cheio para a gente aqui também. Quando está vazio lá para eles, está vazio para a gente aqui também. Então assim, a gente fica em segundo plano. Não interessa se tem pouca água aqui, eles param lá a quantidade que eles precisam, suficiente para tocar a usina. Sim, então, assim, sim. Não há um uso. Saiu na capa da revista. Eu não acho muito lógico essa concepção de uso. E ali o Rio. Não, conclui aí que você falou da capa e te perguntar sobre o Rio. Na capa da revista Visão Socioambiental, há uns anos atrás, até uma matéria do Aristides Sofiati, do professor Aristides. Né, que as barragens vão sufocar o Rio Paraíba do Sul. Isso aí é uma coisa muito séria. Né? Já tem uma nova transposição sendo proposta para atender ali a região de Niterói, Grande Rio, que vai tirar mais, eu acho que 5% do Rio. Negócio doido. E o que mais aflige é que a população ela só fica sabendo depois que tudo já está liberado. Quer dizer, não existe uma discussão, uma audiência pública, né? Porque, infelizmente, o que a gente percebe, né, é que as audiências elas acabam só validando a proposta que foi colocada na audiência. Entendeu? Você chega lá e está validando. Você faz aquela catarse de reclamações, mas às vezes nem recebemos de volta uma resposta dos órgãos competentes, né? O que a gente tem percebido aí, esperamos que isso melhore, quer dizer, que a sociedade civil seja ouvida e acatada, né? Porque é ela que está vivendo o drama e ela que está recebendo o impacto. Por exemplo, Macaé, em algumas áreas do centro da cidade, já não tem água, as pessoas estão comprando água, né? Então, note bem, aí começa uma situação grave, né? Então, é preciso olhar o ambiente, porque quem está vivendo na cidade é a população, né? E é engraçado, né? Como que você tem uma revista que fala sobre o tema e assim, como que é difícil a coisa girar e conscientizar a população. Cada um de nós é responsável pelo processo de manutenção desse meio ambiente. E assim, a gente é muito assim, individualista, né? Ah, não, mas só essa água aqui que eu estou usando aqui, que eu vou lavar o carro, ou que eu vou... isso aqui não vai atrapalhar o meio ambiente, não. Cara, no final do ano, no final do mês, no final da vida, a quantidade de água que a gente desperdiça é um absurdo. É um absurdo. Né? Agora, você fala sobre as usinas de Macaé. Assim, a princípio, como é que é o movimento? Como é que você pode falar em nome do Instituto, enfim... vocês são contra a instalação das usinas ou é possível que se instalem usinas ecologicamente corretas? É possível isso? Eu
tecnicamente falando, eu não poderia responder, mas assim, o que eu percebo, eu vou agora sair um pouco da questão como diretora da revista e passar como presidente, né, do Instituto. De que maneira que eu vejo? Eu vejo que, dentro daquilo que você perguntou, que essas usinas elas não vão dar o retorno local como deveria. Por exemplo, emprego, como eles, né, todo mundo quer emprego quando chega uma empresa, né? E não vai ter emprego, né? A não ser no início, né, na hora da implantação. Depois não, porque tudo é informatizado, são máquinas que vão operar. Então, é um mínimo de pessoas mesmo trabalhando, né? Então, não compensa. O impacto gerado é muito maior. Né? Então, a sociedade ela vai ficar realmente... Eu mesma falei, olha, se vierem para cá, a minha saúde é mais importante. Eu estou saindo, eu estou indo embora. Né? Porque a gente tem que pensar, a gente vai até um ponto e depois você tem que falar assim, espera aí, eu vou viver num lugar que virou Cubatão, pior, porque agora Cubatão é até melhor do que outros lugares, né? Na década de 80. Cubatão, todo dia estava no jornal, índice de poluição de Cubatão. E pessoas morrendo. E aí ninguém faz atualmente a reflexão. Eu estou com essa tosse, eu não estou gripado, eu não tenho nada no pulmão. O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo rinite alérgica? Por que eu estou tendo sinusite? Ninguém faz esse link com o ar que a gente está respirando. Então, é muito importante que as pessoas percebam isso. E as empresas poderiam, sim, botar tecnologias mais avançadas que filtrasse, mas elas querem sempre diminuir custos. E aí, essa situação, vamos dizer assim, como muitos ambientalistas falam, né? Essa velharia está vindo para cá. Né? Porque em outros países, né, eles já estão com outras tecnologias, existem outras tecnologias, mas existe todo o impulso para que venham, só que a população, infelizmente, vai ser impactada. Isso que é a triste notícia. Né? Essas usinas de Macaé serão tocadas pelo gás, né? Ou é mas carvão? Não, carvão não. É gás. Menos pior, né? Menos mal. Menos mal. O carvão vegetal também outra folha. Porque as hidrelétricas, aliás, o Brasil é exemplo disso, né? Mais de 80%, 90% da nossa energia é oriunda de energia limpa, que são as hidrelétricas, que são consideradas limpas perante as termoelétricas, enfim. Sim. E essa PCH que você falou, Pequena Central Hidrelétrica, ali no Rio Macaé, já chegou a ser anunciada aqui, também em entrevista, pelo próprio prefeito também naquela época, dessa montagem. Agora, o problema é que não tem água no Rio, que você falou. Não há água. Não há água. Meu Deus. E todos sabem disso, né? E aí, essa é uma situação bem complexa, né? Bom, o que acontece? A gente percebe também que, em termos de energias limpas e renováveis, Macaé, Campos, está à frente. Né? Vocês estão aí fazendo a questão de hidrogênio verde, né? Já estão implementando. Então, existe uma outra... energia eólica, né? Então, solar. Então, é isso que a gente teria, com essa linha que nós deveríamos todos estar pautando. Né? E não aquilo que polui, aquilo que degrada, né? Aquilo que tira do povo o seu sustento, sua água, seu sustento, porque os agricultores precisam de água, né? Então, toda essa questão aí precisa ser vista com um olhar mais sensível, menos capitalista, né?
Porque é essa questão básica que envolve, porque por detrás de toda empresa existem as pessoas. E se essas pessoas tiverem uma questão do olhar no todo, no coletivo, muitas coisas podem ser modificadas para melhor. Por isso que o professor Aristides colocou muito bem, porque tudo pode, mas quando você tem um olhar com menos... a palavra até assim, mas é essa palavra, menos ganância, né? Que a gente possa ter esse olhar, não vou botar assim, porque dessa maneira vai poluir. Então, buscar novas possibilidades, né? Menos agressivas, né? Nós não temos monitoramento do ar, né? Macaé, ano passado, esteve acima dos níveis possíveis da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, as pessoas estão respirando um ar poluído, né? Não é apenas o vapor de água que sai naquelas torres, são outros gases. Ali são produzidos o CO2, óxido de enxofre e nitrogênio. E outros, né? A gente tem outros que provoca ataca o efeito estufa e provoca chuva ácida. Sim. Agora, Bernadette, me diga uma coisa, 7h44, para a gente fechar esse bloco, falando da feira. A feira começa dia 14 e vai até dia 16. Sobre os estandes e sobre a estrutura, eu queria que você comentasse um pouco. Esse ano nós vamos fazer um diferencial da feira, que sempre foi junto com os estandes. Como esse ano estamos comemorando 18 anos da feira, né, a sua maior idade, vamos colocar em 2 momentos, né, agora e em novembro vamos fazer um evento mais popular, porque todos os anos fazemos nas universidades, porque é fundamental que a ciência esteja aí, né, fazendo com as suas pesquisas, e as pesquisas precisam aumentarem muito, porque se a gente quer ter uma vida saudável, tem que ter mais pesquisa, e principalmente com relação a essas empresas que poluem, né? Então é preciso mais e mais pesquisa e as empresas colocarem na prática, na ação, não apenas falando, né? Então nós vamos ter aí um fórum de palestra nesse primeiro momento, mostra de cinema ambiental, né? Vamos ter também uma programação para as crianças, né? Para que as crianças também tenham um pouco de educação ambiental, né? A gente vai ter aí uma escritora presente. E aí, durante esses 3 dias, nós vamos ter visitação de escolas, né? De toda a sociedade regional, porque a feira ela foi criada não apenas para Macaé, ela é da Bacia de Campos. Então, são todos os municípios pertencentes à Bacia de Campos, do Norte Fluminense, região dos Lagos, estão também convidados, né? E até às 20 horas nós teremos uma programação, né? No dia 14, a solenidade de abertura, depois nós vamos das 15 às 16 horas, vamos ter uma palestrante, que é uma juíza de direito, né, que vai falar sobre gestão democrática socioambiental, né? Depois temos responsabilidade climática, né, com a professora Maria Gertrude Juste, né, que é do Centro de Meteorologia da UFRJ, né? Da UENF, né? Mestre em matemática aplicada, né? Doutora em engenharia mecânica, ela é da UENF, né? E depois temos energia, transição das transições, aí que nós vamos falar de todos esses temas que a gente está falando aqui de energia, né? Que quem vai falar é o Aristides Sofiati, né? Depois vamos para o transparência e ativismo da sociedade civil, porque precisamos ter mais e mais participantes da sociedade civil nessa luta, né? Porque não deveria ser luta, deveria ser algo, deveria ser diálogo, né? Empresas, sociedade civil, governos, né? E às vezes a sociedade civil não tem esse espaço para poder falar suas angústias. E ali, nessa feira, na nossa feira, a gente deixa o púlpito livre
para que possa ser colocado, né? Então é importante que as pessoas falem, perguntem, né? Depois, às 19h20, vamos ter a perspectiva da educação ambiental climática e o colapso da ambiental global. Então, ele vai falar do global, né? Do que está acontecendo e também do local, né? É o Pedro Eduardo Graça Aranha, né? Que é um ativista também, com ampla experiência em políticas públicas, fundador da Coalizão pelo Clima, coordenador da Escola Popular da Natureza e articulador das redes colaborativas em parceria com a Fiocruz. Então, essa palestra é muito boa. No dia 15, a gente continua aí falando um pouco da questão da fauna. Podemos falar sobre o dia 15 do próximo bloco? Lógico. Fazer um intervalo aqui, tem problema? E aí a gente faz uma pausa, porque assim, e no dia 16, no último bloco, porque em todos os blocos a gente anuncia a feira, que é legal, quem está aqui em Campos, quem no norte, noroeste, Lagos, pode participar, deve participar. A gente vê a olhos nus a mudança climática acontecendo. Eu consigo perceber com muita facilidade. Tem gente que não. O presidente dos Estados Unidos fala que isso é tudo ele é uma indústria que foi montada para dizer que não tem mudança climática. Eu não sei se ele teve infância, teve adolescência, onde é que ele estava nesse, né? Você viu o que aconteceu? Porque a gente aqui da roça você consegue perceber melhor, né? Talvez, né? É verdade. Não, as coisas que tinha não tem mais, onde tinha água não tem mais. É assim, é simples assim. Então a gente vive cercando tudo, né? Vive hoje uma coisa tão inversa. O governo federal, por exemplo, paga, isso é um exemplo que eu cito muito, falo às vezes com o secretário aqui, Almi, com o pessoal, eles conhecem melhor do que eu, claro, evidente. O governo mineiro, o governo federal paga, por exemplo, em Minas, a propriedade, tem um cara que comprou uma propriedade só para viver de nascente de água. Claro que não é uma grandes coisas, mas ganha lá mais de um salário, 2 salários, depende do tamanho da nascente, depende de uma série de conjunturas ali, e para manter aquela nascente preservada, né, ele ganha dinheiro do governo para aquilo. Então, assim, não deveria ser assim, cara, deveria ser natural, é o instinto nosso, só que o instinto nosso é destruir. Que coisa absurda, né? Coisa muito... E até uma coisa interessante que você acabou de falar, eu parto um pouquinho para o lado das humanas, né? Que é, por exemplo, ao invés das pessoas se unirem nas causas que vão ser coletivas de proteção, elas às vezes debatem contra, né? Então, aí o que acontece? Tudo se perde, porque ao invés de não vamos fazer e prolongar e continuar, não, eles, né? Então existe uma situação bem... Muito estranha. Muito estranha. Bom, 7h51. Vamos fazer um intervalo. A gente volta a seguir conversando com a Bernadette sobre essa feira que vai acontecer na UENF, no campus Macaé, de 14 às 20 horas, sempre de 14 às 20 horas, né? Do dia 14 ao dia 16, com o destaque aqui, ó, 18ª Feira de Responsabilidade Socioambiental da Bacia de Campos. Depois eu quero falar sobre isso aqui. Isso aqui já é uma pergunta pronta. Por que Bacia de Campos? Vamos falar sobre isso. O João Siqueira já deu um bom dia aqui, o pessoal está com a gente nas redes, ó. João Siqueira você deve conhecer, que é justamente o presidente aqui, diretor, eles trocam ali, sempre a direção tem que mudar, do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, do CEIVAP, especialista aí em águas, muito bom também. Bom, rápido intervalo, a gente volta a seguir, 7h52, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Pausa aqui no Folha no Ar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica